Lições da vida de Neemias, capítulo 19. A necessidade de verdadeiros reformadores. Os servos de Deus hoje encontram dificuldades muito similares àquelas contra as quais Neemias lutou. A natureza humana ainda é a mesma, e Satanás está ativo, zeloso e perseverante agora como foi no passado. Pelo contrário, a palavra de Deus declara que seu poder e inimizade aumentam quanto mais perto chegamos do fim dos tempos. O maior perigo para o antigo povo de Deus surgiu de sua inclinação à desconsideração dos diretos reclamos divinos e de realizar em seu lugar os próprios desejos. Tais são os perigos e pecados do povo no tempo presente. A indolência, a apostasia e a degeneração em nossas igrejas pode ser devida, em grande proporção, aos sentimentos frouxos que têm surgido em resultado da conformidade com o mundo. O sábado não é sagradamente observado como deveria. Casamentos impróprios, com seu cortejo de males, têm levado alguns dos homens mais competentes à apostasia e ruína. Antes do compromisso do casamento, cada pessoa inteligente deverá considerar o assunto em todos os seus aspectos. O relacionamento que estou prestes a estabelecer me levará rumo ao céu ou à perdição? Trará ele influências sagradas e piedosas ou a corruptora influência do mundo? Na obra de reforma a ocorrer hoje, há necessidade de homens que, como Esdras e Neemias, não escondam ou desculpem o pecado, nem se esquivem de vindicar a honra de Deus. Aqueles sobre quem repousa o fardo desta obra não se sentem em paz quando o erro é praticado, nem cobrem o mal com o manto da falsa caridade. Homens de coragem e energia são necessários para expor os pecados generalizados. A iniquidade não pode ser minimizada e desculpada. Aqueles que levam a igreja a seguir os costumes e práticas do mundo não devem ser elogiados nem exaltados. Nenhuma consideração por alguma família ou posição haverá de impedir os fiéis servos de Cristo de resguardarem os interesses de seu povo. Deus não faz acepção de pessoas. Grande luz e privilégios especiais trazem elevadas responsabilidades. Quando aqueles que foram favorecidos e honrados por Deus cometem pecado, sua influência vai muito longe em levar outros na transgressão. E se, por exemplo, a fé de outros é debilitada e o princípio moral e religioso transgredido, a ira de Deus certamente cairá sobre esses traidores de sua sagrada confiança. A severidade para com uns poucos pode representar misericórdia para com muitos. Entretanto, precisamos ser muito cuidadosos em manifestar o Espírito de Cristo e não nossa disposição impetuosa e intempestiva. Precisamos repreender o pecado, porque amamos a Deus e as pessoas pelas quais Jesus morreu. Em sua obra, Esdras e Neemias se humilharam perante Deus, confessando os seus pecados e os pecados do seu povo e pleiteando o perdão como se fossem eles os ofensores. Pacientemente labutaram, oraram e sofreram por causa da falta de amor daqueles que deveriam ter se unido a eles e rompido com aqueles cujas simpatias estavam mais frequentemente com seus adversários. O que tornou mais difícil a sua obra não foram as hostilidades abertas dos pagãos,
Mas a oposição secreta de pretensos amigos, e mesmo entre os sacerdotes e governantes, que, colocando a sua influência a serviço do mal, aumentaram 10 vezes o fardo dos fiéis servos de Deus. Esses traidores forneceram os inimigos do Senhor como material para ser usado em sua guerra contra seu próprio povo. Suas más paixões e rebeldes desejos estavam sempre em conflito com os claros reclamos de Deus. O espírito da verdadeira reforma será visto em nossos dias, assim como foi no passado. Aqueles que são zelosos pela honra de Deus e os que não contemporizam com o pecado, quer dos ministros, quer do povo, não devem esperar repouso ou prazeres nesta vida. Incansável vigilância deve ser o lema de todos os que protegem os interesses da Igreja de Cristo. Durante a ausência de Neemias de Jerusalém, males foram introduzidos, os quais ameaçavam perverter a nação. Os mesmos perigos existem hoje. Se aqueles que têm sob sua responsabilidade a supervisão da Igreja deixarem seus cargos, pessoas não consagradas reivindicando crer na verdade, mas não tendo nenhuma ligação com Deus, obterão vantagem de sua ausência para produzir muitos danos. Sendo removida a restrição desses espíritos egoístas e turbulentos, seus traços peculiares de caráter se tornarão proeminentes e, por seus conselhos, insinuações e acusações enganadoras, criam dúvidas, descrença e dissensão entre o povo do Senhor. Eles se esquecem que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Julgam o caráter e os motivos dos servos de Deus de acordo com sua própria ignorância da verdade e dos caminhos de justiça. Seu exemplo, palavras e influência enfraquecem o poder dos reclamos divinos e dividem e espalham a Igreja de Cristo. A Bíblia é rica em contrastes vivos e evidentes. O pecado e a santidade são postos lado a lado, para que, considerando-os, possamos fugir de um e aceitar o outro. As páginas que descrevem o ódio, a falsidade e traição de Sambalá e Tobias descrevem também a nobreza, devoção e altruísmo de Esdras e Neemias. Somos deixados livres para escolher a quem queremos imitar. Os terríveis resultados da transgressão das leis de Deus são postos em contraste com as bênçãos da obediência. Nós mesmos devemos decidir se queremos sofrer as consequências de um ou desfrutar o prêmio do outro. A lei de Deus permanece imutável. Como Ele próprio, ela é pura, perfeita e eterna. Não é suficiente professarmos ser guardadores da lei. A questão é: estamos nós praticando seus princípios em nossa vida diária? A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Diz a voz da sabedoria: aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela.